Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nenhuma série do Netflix supera o que está acontecendo nesse país. E eu não estou falando do que está acontecendo esse ano, mas sim desde as últimas eleições, quando um sujeito atentou contra a vida do candidato que liderava a corrida presidencial. Todos os mistérios e incongruências que envolvem o atentado que Adélio cometeu já geram um material mais que suficiente para uma bela trama de Hollywood. E agora temos um jornalista que é alvo de um inquérito ilegal semelhante ao processo do Kafka e que foi para o exterior para assim poder ter segurança para denunciar um golpe de Estado que está em curso. Bom, provavelmente você já deve estar ciente do que aconteceu na madrugada de quinta para sexta-feira, mas eu vou retomar aqui. O Alan dos Santos, do Terça Livre, participou de uma live junto com a deputada Bia Kicis, o Bernardo Kister e o americano Ryan Hertwig, que é um ex-funcionário do Facebook, que afirma existir um conluio entre a rede social e os ministros do Supremo Tribunal Federal para neutralizar os apoiadores do governo na plataforma. Mas enfim, durante a live, o Alan denunciou que o Tribunal Superior Eleitoral pretende promover a cassação do mandato do presidente Bolsonaro. O problema é que até onde sabemos, o presidente não cometeu nenhum crime eleitoral. No entanto, 3 membros do TSE, que também são membros do STF, já teriam seus votos prontos pela cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. São eles, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e, claro que não poderia faltar, o Careca, o ministro que está à frente de um novo AI-5 para perseguir conservadores que criticam e fazem meme dos togados nas redes sociais. Segundo Alan, um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral chamado Igor Tobias, marca bem esse nome, teria contratado a empresa Roden Schwarz para fazer uma varredura de escutas telefônicas em Brasília. E a empresa, por sua vez, teria identificado 3 maletas de escuta telefônica em 3 locais distintos. Uma na residência do advogado do PT, conhecido como Cacai, sujeito que anda de bermuda pelos corredores do Supremo, que é íntimo dos ministros. Outra maleta na Embaixada da China e a terceira na Embaixada da Coreia do Norte. Ainda de acordo com o relato do Alan, é bastante provável que o presidente da República esteja sendo espionado por meio destas maletas. Fato este que seria de conhecimento do Barroso e do Alexandre de Moraes, até porque o Barroso é o presidente do TSE e foi um funcionário do TSE que contratou a empresa. O que significa que os 2 ministros cometeram o crime de prevaricação ao não avisar o Bolsonaro sobre a existência dessas maletas, que representam um atentado contra a segurança nacional envolvendo 2 outros países, algo sem precedentes na nossa história. Outra revelação bombástica do depoimento do Alan é que o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes e o Edson Fachin já teriam elaborado um plano de fuga do Brasil para o mesmo dia em que for votada a cassação da chapa do presidente. Bom, é óbvio que a extrema imprensa não deu aí muita bola para esse relato que, se comprovado, abalará as estruturas da República. Porém, trataram o assunto como uma fake news ou como um delírio do jornalista do Terça Livre. No entanto, na tarde de sexta-feira mesmo, o Alan publicou no seu Twitter uma imagem do que parece ser um contrato da empresa Roden Schwarz aos cuidados do funcionário do TSE, o tal do Igor Tobias. E mais à noite, no programa Pingos nos Is da Jovem Pan, o Alan apresentou um relatório da empresa que mostrava um mapa com as localizações das supostas maletas. E os endereços confirmavam o que ele havia dito na live: residência do Cacai e embaixadas da China e Coreia do Norte. Para mim, um ponto fundamental nessa história toda é que não vimos os ministros citados soltarem nenhuma notinha sequer. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, às 11 horas da noite, e até agora eles não falaram absolutamente nada para desmentir a acusação. O que para mim são fortes indícios de que seja tudo verdade.
Pois quando você é acusado injustamente, a primeira coisa que você faz é desmentir o acusador, por mais insignificante que você o considere. Agora, quando você espera muito para fazer isso, é porque tem culpa no cartório e quer tempo para arquitetar a melhor forma de livrar a sua cara ou até mesmo sumir com as evidências. Um outro fator um tanto quanto curioso é o seguinte: lembra que eu falei para você marcar o nome do funcionário do TSE, o Igor Tobias? Pois então, conforme vimos no suposto contrato que o Alan compartilhou, quem contratou a empresa para fazer a varredura de escutas telefônicas foi esse Igor Tobias. E uma coincidência que chama a nossa atenção é que assim que o Oswaldo Eustáquio saiu da prisão arbitrária imposta pelo Alexandre de Moraes, ele concedeu uma entrevista ao Jornal da Cidade Online, onde expôs detalhes de como foi a sua prisão. Eu vou colocar aqui um trecho dessa entrevista, presta atenção. Eu fui preso, o delegado Marcos, em Campo Grande, de arma em punho, não me deu voz de prisão, me deu voz de assalto. Me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. Eu falei, o que é um assalto? Ele tomou meu celular. Ele queria o meu aparelho. E ele comemora, Igor deve ser o chefe dele. Conseguimos pegar o celular aberto, o que foi uma grave violação. Igor deve ser o chefe dele. Conseguimos pegar o celular aberto. Igor. Fica então as perguntas. Será que é o mesmo Igor? Será que existe uma conexão entre a prisão do Eustáquio no inquérito das fake news e essa investigação do TSE a possíveis grampos telefônicos? A verdade é que muitas peças estão se juntando nesse quebra-cabeça. Os inimigos perceberam que o processo de impeachment contra o Bolsonaro é impossível. Primeiro, porque ele tem apoio da maioria esmagadora da população. E segundo, porque sua aproximação com o Centrão lhe concedeu maioria no Congresso. Sendo assim, a única saída seria caçar a chapa via TSE. E o STF está sendo usado para conseguir alguma coisa que possa validar essa cassação. Mas para isso é necessário antes preparar bem o terreno. E é aí que entra a aprovação da PL das fake news e o inquérito ilegal do STF. Primeiro, para neutralizar toda e qualquer resistência a esse plano. E segundo, que além de derrubar o Bolsonaro, é necessário impedir que outro presidente possa ser eleito como foi o Bolsonaro, sem dinheiro e sem apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. Agora, o mais tenebroso dessa história é o envolvimento da China e da Coreia do Norte através das suas embaixadas em Brasília. Estamos falando de duas ditaduras comunistas que perseguem e somem com seus opositores. E quem assistiu o documentário que eu postei aqui sobre a estratégia da China para dominar o mundo sabe que o Brasil é uma das peças fundamentais nesse objetivo. Mas o fato é que já estamos vivendo debaixo de um regime de exceção. E se essa conspiração relatada pelo Alan for mesmo verdadeira, e eu até creio que seja, isso mostra que temos que nos preparar, pois um tsunami está para chegar em terras tupiniquins. Bom, a grande verdade é que não adianta levantarmos hashtags contra o STF, atacar os togados nas redes sociais ou organizar manifestações com milhares de pessoas gritando em uníssono que o Supremo é uma vergonha. Isso tudo até é importante, pois ajuda a desestabilizar a corte e descredibilizar ainda mais os ministros perante a opinião pública. Mas, por outro lado, também acaba motivando o Alexandre de Moraes a intensificar a perseguição aos seus críticos. Só existe uma maneira de efetivamente frear os desmandos dos magistrados. Só existe uma maneira de sairmos dessa ditadura. Eu vou te dizer qual é, mas antes é necessário entender como a Constituição de 88 ordenou o sistema de freios e contrapesos entre os poderes da nossa República. A dinâmica é simples. O povo elege o presidente da República e os integrantes do Congresso Nacional, formando aí o poder executivo e o poder legislativo. O presidente nomeia os integrantes do Supremo Tribunal Federal, formando-se ao longo aí de uma sucessão de presidentes o poder judiciário. E este fiscaliza o legislativo.
O Legislativo, por sua vez, fiscaliza o Executivo e, através do Senado Federal, fiscaliza o Judiciário. Percebeu que o presidente nessa dinâmica não fiscaliza ninguém diretamente? Pois então, ainda seguindo essa dinâmica, tanto o Judiciário como o Legislativo possuem dispositivos constitucionais para excluir membros dos demais poderes. Ou seja, como não somos uma monarquia, onde um rei atua como poder moderador, se faz necessário conceder aos poderes mecanismos de moderação. O impeachment é um método de moderação do poder legislativo contra o executivo e judiciário. Como sabemos, a Câmara dos Deputados pode colocar em pauta um pedido de impedimento do presidente da República. E o Senado pode colocar em pauta um pedido de impedimento de algum ministro do STF. Já o STF pode se valer da cassação de mandato ou de uma ação penal. Por exemplo, se eles conseguirem uma prova que o presidente fraudou as eleições, os magistrados podem cassar a chapa, que é exatamente o que, segundo Alan, eles estão tramando. Isso significa que aqui no Brasil o poder executivo é um poder aleijado. Bolsonaro não pode fazer nada contra o Supremo. Nossos constituintes, lá em 88, decidiram que o Congresso Nacional seria a peça mais importante da República. Além de legislar, cabe a ele a fiscalização dos outros dois poderes. Como falei, o Congresso pode entrar com um processo de impeachment contra o presidente da República ou contra os ministros do STF, através do Senado. Sendo assim, o único que pode brecar o STF é o Senado Federal. O presidente não pode fazer nada. E o povo por si só também não. Temos que cobrar uma atitude do Batoré, que hoje está com a sua bunda gorda em cima de vários pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, inclusive contra o Alexandre de Moraes e contra o Toffoli. Temos que levantar nas redes sociais hashtags incitando o Senado a agir. Temos que cobrar os nossos senadores incansavelmente todos os dias. Organizar protestos e manifestações contra o Alcolumbre. E estes protestos sim teriam muito mais valia do que protestos contra a Suprema Corte, onde os ministros, além de não se dobrarem à pressão, ainda mandariam prender os manifestantes mais incômodos. Pessoal, temos que nos organizar e ir para cima do Senado Federal para valer. O fim desse regime de exceção depende dos senadores desse país, principalmente do Alcolumbre. E por hoje é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância, confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e o Parler, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!